que é digno de receber. Como nós lemos no primeiro Salmo, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Pois é, irmãos. Então olhem só, se a sua grandeza é insondável, isso está explícito e até implícito também, que o nosso louvor jamais será o que deveria ser. Então nós temos que nos esforçar para louvar o nosso Senhor na medida do que nós o conhecemos. E nós só o conheceremos com o estudo da sua palavra, com oração, muita oração e com comunhão dos irmãos. São os 3 meios de graça que Deus nos dá para que a gente cresça no conhecimento dele cada vez mais. Ao único que é digno de receber. Grande é o Senhor, exaltar-te-ei, ó Deus meu, e Rei, Rei dos Reis, ungido de Deus. Irmãos, o centro da Bíblia é Jesus. Toda a Bíblia, toda a história da Bíblia, no final, é a exaltação do Senhor Jesus. Rei dos Reis, ungido de Deus. Seja o teu nome, libertador, mais precioso do que pérolas, mais radiante do que o sol, brilha em mim a luz da esperança. Glória a Deus, que dá vitória.
nosso que estás no céu, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque estamos aqui reunidos, Senhor, para formar a Tua igreja, Pai. Senhor, para escutar a Tua palavra, que vai ser falada agora através do nosso pastor, Senhor. Deus nos ajuda, Pai, a cada dia, porque a cada dia que vamos ao trabalho é uma luta que vamos enfrentar, Senhor. Nossos filhos no colégio é uma luta, na universidade, Senhor. E fica com todos nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque sem a Tua proteção, Senhor, sem a Tua mão, não temos como vencer, como o pastor falou, as tentações, o pecado. É impossível, Pai. Fica conosco, Senhor, porque não é fácil, Senhor. Aqui na terra não é fácil. Visita cada um que está precisando da Tua palavra agora, Pai. O coração, acalma, Senhor, tranquila, Pai. Porque, como minha mãe dizia, eu sempre lembro, ela dizia, Deus proverá. Tudo vai passar. Confia em Deus e Ele nos dá a vitória. Assim que te agradecemos por essa noite, Senhor, nos leva em paz, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Não se sabe quem foi o autor, a disputa, se foi Paulo, se não foi Paulo. Pelo meu discernimento, não foi Paulo. Então, irmãos, nós vamos ler a carta aos Hebreus, capítulo 10. Vamos ler dos versículos 19 até o final desse capítulo. Capítulo 10, vamos ler do 19 até o 39. Nós já pregamos nesse mesmo texto, só que uma partezinha menor dele. Nós já pregamos aqui, hoje eu estou pegando o texto todo aqui. Hebreus 10, de 19 a 39, que assim está escrito: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé.
E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deus nos abençoe, irmãos, e nos oriente, não é, no que nós preparamos aqui de ensino nesse texto severíssimo em admoestação e em exortação a permanecer na perseverança do Senhor, seja o que houver. Ouvimos a oração da irmã Érica, a situação em que nós estamos é terrível. E a promessa que nós temos do Senhor Jesus é que será sempre pior. Pode até melhorar socialmente em alguns momentos e tal, pois é. Agora há poucos dias uma senhora, veja quando eu falo dela aqui, a minha colega, falando dessa dificuldade, dessas coisas que vão melhorar. Um dia nós chegaremos a ser como o Japão, não sei o quê, porque lá eles têm tudo. Aí eu respondi para ela, eles têm tudo, porque então lá existe um dos maiores índices de suicídio. Irmãos, como eu disse para vocês nesse texto, já pregamos aqui em parte desse texto, e falamos sempre, nas aulas aqui, a gente sempre, de alguma forma, aborda textos bíblicos autenticando o que nós estamos dizendo. E eu disse para vocês, os boletins, as mensagens de boletins, esses boletins estão sendo repetidos, boletins de 5 anos atrás, com adequações a cada mensagem. E uma vez eu ouvi um pastor, meu pastor, dizer no púlpito, pastor ainda jovem, obviamente arrogante, pretensioso, eu nunca repeti uma pregação. Pense, isso é uma expressão de extrema arrogância. Qual é o problema? Se eu estou pregando a Bíblia, qual é o problema de repetir uma pregação e ensinar de novo a vocês? Jesus fez isso o tempo inteiro durante 3 anos. A carta dos apóstolos, todas elas são repetições, o tempo todo. Eu não estou falando a palavra de Deus, então eu não tenho novidade para falar. Eu não tenho novidade nenhuma para falar para vocês. A novidade já está aqui na Bíblia, o Evangelho já está aqui. Eu só tenho que ensinar isso para vocês. Não com palavras minhas. Como eu já disse para vocês, pastor não tem mensagem, a igreja não tem mensagem. A mensagem é de Deus. Nós só entregamos essa mensagem e deve ser entregue com fidelidade e não com invenção da minha cabeça. Então, irmãos, esse livro de Hebreus não teve aceitação fácil no cânon da Bíblia. Ele foi muito contestado na época dos pais da igreja que organizaram o cânon da Bíblia. Ele teve muita dificuldade. Por quê? Porque um dos pré-requisitos para que o livro entrasse no cânon bíblico, no Velho Testamento, era que tivesse sido escrito por um profeta, ou alguém considerado profeta naquela época, como Esdras, Neemias, né? Era preciso que fosse alguém dos profetas escrito. No Novo Testamento tinha que ser um apóstolo, ou alguém que andasse com eles muito claramente definido, como foi o caso de Lucas, que tem o evangelho dele lá. O caso de Marcos, autor do segundo evangelho, como está na Bíblia. E esse cidadão aqui, não tem em nenhum lugar aqui dizendo quem é o autor. A sua autoria não é definida. Mas como é um livro que apresenta uma doutrina tão bem organizada, nós já estudamos aqui, eu lembro, nós tivemos uma revista aqui que fazia uma ponte, digamos assim, mostrando a semelhança de Hebreus com Levítico, com a lei cerimonial dos levitas. Jesus veio cumprir tudo aquilo lá. Nós tivemos, eu me lembro que a gente teve uma revista aqui sobre isso. Então esse livro não podia ficar fora do cânon. Um livro com a doutrina, tão bem organizado, não podia falar. Falando do sumo sacerdote, Jesus, não podia ficar fora. Então ele terminou entrando. A sua riqueza teológica, a relação perfeita que ele faz entre a lei cerimonial e o que Jesus fez, a simbologia dos sacrifícios cerimoniais, com o sacrifício perfeito feito por Jesus. Então esse trecho que nós lemos aqui está na sequência
do histórico feito anteriormente acerca dessa simbologia que antecede o sacrifício de Jesus na cruz. Está escrito para trás, está tratando disso, não é? Então, assim como os sacrifícios da lei cerimonial, todos aqueles sacrifícios foi Deus que mandou fazer, exatamente para que servisse de propiciação. Propiciação é fazer com que Deus seja favorável ao povo. Aquele derramamento de sangue, aquele sacrifício, era todo simbolizando o que Jesus faria na cruz. Então aqueles sacrifícios temporários era para aplacar a ira de Deus contra o pecado do povo. Jesus fez isso de uma vez por todas. Depois do sacrifício de Jesus, a entrada no trono da graça foi liberada. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, segundo a lei levítica, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Pois é, o véu foi rasgado. Não tem mais aquele véu, uma cortina pesadona que tinha, que separava esse local do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Então, irmãos, agora ele está dizendo isso. Depois do sacrifício feito por Jesus, que ele fala para trás, agora, irmãos, tende intrepidez para entrar no Santo dos Santos, porque foi o sangue de Jesus que propiciou isso. É isso que ele está dizendo, irmãos. A questão é, isso aqui foi escrito para crente, isso aqui não foi escrito para não crente, não. A questão é, será que todos sabem o que isso quer dizer quando leem a Bíblia? Será que todos sabem o que estava acontecendo nessa igreja dos Hebreus? Destinatários da carta do homem aqui. Irmãos, quando a gente lê a carta, a gente vê que o que estava acontecendo é que os irmãos estavam esmorecendo. Os irmãos que foram convertidos pela pregação, sabe lá de quem? Pode ter sido de Paulo, de Apolo, de Timóteo, sei lá de quem. Jesus não voltou. Os irmãos estavam sendo perseguidos, ele diz aqui claramente isso. Jesus não voltou. Nós já vimos aqui nos evangelhos, aliás, em Atos dos Apóstolos, nas cartas apostólicas, que os próprios apóstolos imaginavam que Jesus ia voltar amanhã, depois da manhã, uma semana daqui a pouco. Eles acreditavam nisso. O próprio Paulo, nas suas cartas, você vê que ele acreditava piamente nisso. Na segunda carta a Timóteo, que provavelmente foi a última carta que ele escreveu, você vê que ele já tinha esmorecido dessa ideia. Então, olha só, irmãos. Os irmãos estavam esmorecendo. Os irmãos estavam, como se diz, esfriando na fé. Então a carta tão severa, chamando a atenção para o que é que acontece com quem está esmorecendo na fé. O que é que acontece com quem está deixando a igreja. É por isso que essa carta é tão violenta, digamos assim, nesses ensinamentos. Vocês sabem o que quer dizer deixar Deus? Os irmãos estavam deixando de se congregar. Nós vimos aqui. Não deixemos, 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Admoestação é chamar atenção, é repreender. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse que ele está falando? Jesus está voltando. Então, admoestem-se mutuamente, chame a atenção uns dos outros. Os irmãos estavam deixando de se congregar, estavam desconsiderando os seus líderes. Nós temos aqui versículos que dizem isso. Não desconsiderem os seus líderes. Ouçam seus líderes. Estavam negligenciando o cuidado uns com os outros. Levantai os joelhos trôpegos, ele fala aqui. O irmão está fraco, levante. Então, irmãos, quando a gente lê isso aqui, estuda, como nós estudamos, já disse, nós tivemos um semestre inteiro estudando isso. Será que a gente consegue ver uma relação conosco? Ou isso é essa conversa de Bíblia? Isso era só para aquele povo lá que esse camarada aqui escreveu. Irmãos, observe que assim como para esses hebreus aqui, ele diz isso para eles lá naquela época, já não há mais separação entre nós e o Santo dos Santos.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Eu não preciso mais de intercessor. Eu não preciso mais de sacrifício de ninguém. Nem meu. O que eu tenho é que obedecer. Não há mais o véu. Não há mais a pesada cortina que separava o ambiente do Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entrava. Agora, pelo sangue de Jesus, como ele diz aqui, pela sua morte, todos nós temos acesso. Porém, irmão, vamos prestar atenção nesse versículo aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Intrepidez. Isso quer dizer, irmãos, que uma vez convertidos, quem foi convertido vai ter essa intrepidez. Quem foi convertido, uma vez que foi convertido e lhe foram abertos os olhos da fé, e lhe foi dada a revelação da salvação, então esta pessoa agora vai buscar um conhecimento cada vez maior desse Senhor que me criou e me salvou. Eu vivo chamando a atenção de vocês para isso aqui. Uma vez que compreendemos esse sacrifício de Jesus que o homem diz para trás aqui, nós não podemos optar por não entrar no Santo dos Santos. Se eu fui convertido, eu não posso optar por não me santificar. Eu vou na igreja de domingo uma vez perdida. Eu chego a hora que eu quiser, não faz diferença nenhuma. Irmãos, eu chamo a atenção de vocês aqui há 13 anos para esse problema da impontualidade e da falta de frequência à igreja, aos estudos e tudo. Irmãos, isso é muito complicado. Por que eu não paro de chamar atenção? Porque a ordem específica para mim, como pastor, não parar de chamar atenção. Chega junto, insta, repreende, prega, quer gostem, quer não, ensina. Isso é ordem para mim. Então vocês gostem ou não, eu vou ficar dizendo isso aqui até que vocês me botem para fora daqui. Então, irmãos, prestem atenção. Uma vez salvo, não há a opção de eu não me santificar. Se você foi salvo, tenha intrepidez para entrar nos santos. Isso é uma ordem. Não conselho nenhuma sugestão, não. Não podemos sequer entrar com timidez. Tem que entrar com intrepidez. Eu sei em quem tenho crido, como Paulo diz. Irmãos, nós precisamos exercitar a nossa fé, entendido o que eu ensinei anteontem aqui, e digo toda a aula quase. Fé, um conceito, digamos assim, de fé, é o conhecimento da revelação de Deus e a obediência a Deus com base nesse conhecimento. É isso que exercita a minha fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé num bocado de coisa. Não é só crer, eu creio num bocado de coisa. Eu disse para vocês aqui, eu creio que o piloto do avião vai conduzir o avião direitinho, o chofer do avião vai conduzir o avião direitinho até eu chegar lá em São Paulo, Belém, onde quer que eu fui. Eu creio nisso. O cara foi treinado. Quem me garante que ele foi treinado? Ninguém, mas eu creio. Se o cara é piloto do avião, então ele foi treinado. Isso não é ter fé. A fé que a Bíblia fala aqui é conhecimento, a revelação que eu recebi. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, que o escritor de Judas diz lá no versículo 3, no seu único capítulo. A fé que uma vez foi entregue aos santos. Que fé é essa? A revelação da salvação. O ensinamento de quem é esse Salvador. O que é que ele fez por mim e agora o que é que eu tenho que fazer com base no que ele mandou. O que é que ele fez por mim e o que é que ele está fazendo em mim e através de mim. É isso que é fé. Então o homem está dizendo aqui, eu tenho que entrar no Santo dos Santos com intrepidez. Não é entrar com timidez, não. É com intrepidez. Isso não é opcional. Nós temos que seguir pelo caminho. Senhor, ensina-me o teu caminho e vai comigo. Senão eu não posso ir. Moisés. Nós temos que ir pelo caminho, irmão. Jesus disse que é um caminho sinuoso, tortuoso, ruim de andar. Sim, mas ele disse, eu vou convosco.
Então eu tenho que entrar pelo caminho sabendo que Jesus está comigo nesse negócio. Eu não vou só, eu não posso ir só. Não tenho condição. Jesus é o nosso companheiro. Lembra do canto? Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Pois é, irmãos. E como é que se evidencia essa intrepidez? Versículos 22 a 25. Aproximando-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos uns aos outros também, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essa é a prova da minha intrepidez com que eu chego ao Santo dos Santos, é fazendo o que Ele mandou. Então, irmãos, como é que eu mostro essa intrepidez de ir ao Santo dos Santos? Aproximando-nos do Senhor com sincero coração, Ele sabe. Com certeza de fé, eu sei em quem tenho crido. Não eu sinto um tremelique quando estou na igreja, não, eu sei. Com corações purificados, guardando firme a confissão da esperança, como também ensina Pedro aos irmãos perseguidos da dispersão, a mesma realidade que esses aqui estavam vivendo. Estão lembrados, né? Não temam, irmãos, não tenham medo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir esperança, razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Irmãos, observe que entrar no Santo dos Santos com intrepidez, repito, isso não é opcional, é considerarmos-nos uns aos outros, estimularmos-nos com amor às boas obras que são de Deus e não nossas, para que ninguém se glorie. Entrar nos Santos dos Santos com intrepidez, e isso não é opcional, é não deixar de nos congregar como é costume de alguns, o homem está dizendo aqui, para que possamos em conjunto admoestarmos-nos uns aos outros, estimularmos-nos uns aos outros as boas obras do Senhor em nós e através de nós, para que não saiamos do caminho do Senhor. Essa prática, irmãos, nos faz lembrar a igreja de Atos. Já preguei aqui sobre isso também várias vezes. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então repare que todo esse processo que os irmãos andavam era de acordo com a doutrina dos apóstolos. Esse é o ponto de partida. Se não tiver de acordo com doutrina, nada do que você faça vale para nada. É idolatria. Ainda que você esteja na igreja, reunião de oração, é idolatria. Se não tiver de acordo com o ensinamento, é idolatria. Por mais que você pense que está adorando a Deus, que nem os tais cânticos gospel, é tudo idolatria. Com raríssimas exceções. Então, meus filhos, prestem atenção. Para entrar no Santo dos Santos, e isso não é opcional, nós precisamos conhecer a doutrina dos apóstolos, perseverar nessa doutrina dos apóstolos, exatamente para poder admoestar aos outros. Quando Jesus diz lá, não julgueis para que não sejais julgados, que todo mundo está pensando que Jesus está proibindo julgar, está não. Ele estava falando lá para os fariseus hipócritas, que ficavam ditando regra para todo mundo lá e não percebiam o próprio pecado. É isso que Jesus está dizendo. Tira a trave do teu olho, hipócrita, para tu poder enxergar o cisco no olho do teu irmão. É isso que está dizendo. Irmão, não vai chamar a atenção do irmão se a sua vida está toda torta. É isso que Jesus está dizendo ali. Ele não está proibindo ninguém de julgar nada, não.
esteja em santidade de vida, tenha conhecimento da palavra para você poder chamar a atenção do irmão. Eu tenho chamado a atenção de irmãos aqui, vocês já viram, ao vivo e a cores, na frente de todo mundo. Quando o irmão repreende o outro, eu digo: peraí, e você? Como é que você tem a cara de pau de chamar a atenção do irmão para um problema que você está nesse momento? Nesse mesmo momento. Você está em curso nesse erro. Como é que você tem a cara de pau de chamar a atenção do irmão? Foi isso que Jesus disse para os hipócritas fariseus lá. Então, irmãos, é isso como está dizendo aqui. Para admoestar um irmão, admoestar é repreender, eu tenho que estar sabendo o que eu estou dizendo. Eu tenho que ter autoridade da palavra em mim e através de mim para poder repreender o irmão. Irmãos queridos, isso não é opcional. A historinha, eu escuto tanto isso de irmãos e irmãs também. Eu não amo mais meu marido. Eu não amo mais minha mulher. Eu digo: quem disse que você tem essa opção? Você não tem essa opção. Amar seu marido, amar sua mulher é ordem de Deus. Não é opcional isso. Só que as pessoas não sabem disso. Aprenderam Deus, Papai Noel, bonachão, que faz tudo que eu peço. Não sabe quem é Deus, não tem o temor de Deus. Então a Bíblia não é para você. O que está escrito aqui não é para você, a não ser a condenação. Graças a Deus que há a oferta do perdão, da misericórdia. Sim, mas está envolvido nessa história aí arrependimento. Eu tenho que reconhecer quem eu sou, um miserável pecador, para pedir a Deus que tenha misericórdia da minha miséria. Então, meus filhos, graças a Deus há essa oferta o tempo todo. Segundo o texto, nós podemos ver o perigo na sequência do texto aqui. Por isso que o homem chama a atenção, ele está exortando é encorajando os irmãos a continuar na igreja e admoestando, dizendo para os irmãos o perigo de você sair desse negócio, como se diz. Nós vemos aqui o perigo de desobedecer a ordem de entrar com intrepidez no Santo dos Santos, deixando de se congregar, deixando de estar junto com os irmãos. Não há possibilidade de desobedecer a Deus deliberadamente, irmãos, sem o justo castigo. Prestem bem atenção, irmãos. É difícil se falar isso em igreja: castigo, juízo, justiça, muito difícil. Só se fala em amor, compaixão, misericórdia, bondade. Normalmente se prega o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de misericórdia, e se esquece do Deus de juízo, do Deus de justiça, do Deus que é santo, logo não pode condescender com o pecado. Ele diz isso lá desde Israel, Isaías, logo no capítulo 1. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. O que é que adianta você estar aqui com história de me adorar? Coisa nenhuma, se a vida de você está uma bagaceira, como se diz aqui na Paraíba. Se vocês não obedecem coisa nenhuma, quem chamou vocês para vir aqui? Deus diz isso lá no capítulo 1, logo de Isaías. Não quero suas orações coisa nenhuma, não quero seus sacrifícios coisa nenhuma. O que eu quero é a sua obediência, a sua santificação. Irmãos, a pregação verdadeira, ela nos lembra que Deus é amor, é tudo isso mesmo. Mas nos lembra que Deus não pode condescender com o pecado, especialmente o pecado da desobediência deliberada. Versículos 26 a 31 são terríveis. Porque se vivemos deliberadamente em pecado,
depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, o que há é certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Irmãos, isso aqui não serve não, é? Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. O homem fala aqui, está lá na lei, com 2 ou mais testemunhas se estabelece o juízo. Lembram de Acabe, Jezabel? Está aí no tal seriado de Macedo aí, tudo adulterado, mas está. Acabe queria comprar a vinha de Nabote, mas Nabote não queria vender, ele só tinha aquele pedaço de terra. Aí Acabe ficou todo tristinho lá em casa. Jezabel chegou, viu, o que é que meu senhor está com essa cara? Eu quis comprar a vinha de Nabote, ele não quis vender, deixa comigo. Arranjou 2 testemunhas para testemunhar que Nabote tinha blasfemado contra Deus. Pronto, decretou a morte do homem. O homem foi morto. É isso que ele quer dizer aqui. É isso que ele quer dizer aqui, irmãos. Sem misericórdia, que foi o que aconteceu lá com Nabote, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E na lei de Moisés estava escrito: quem blasfemar contra o Senhor será morto. Pois é, a mulher boazinha arranjou 2 testemunhas e mataram o homem de acordo com a lei de Deus. Muito bem, irmãos, então prestem atenção. Esses versículos aqui, o homem que está dizendo, ora, se, segundo a lei de Moisés, o cidadão morre por causa de depoimento de 2 testemunhas, imagine quanto mais severo juízo será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Você conhece a história, você já ouviu, Jesus morreu por você, e agora você vai, eu não quero nem saber disso. É isso que é o pecado da desobediência deliberada. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, está aqui isso. A gente tem que entender essas coisas. Aqueles que conhecem a verdade e vivem deliberadamente em pecado, sem nenhuma dúvida e sem nenhuma misericórdia, haverão de experimentar a ira de Deus. Naquele tempo, os cidadãos eram mortos à espada, ou o que fosse, como a mulher fez lá com Nabote. Hoje eu tenho total convicção, Deus pode até matar alguém em algumas circunstâncias, mas o que é que ele faz hoje, na maioria dos casos que a gente conhece? Uma verdadeira confusão na sua vida e na sua casa. Você vive um inferno dentro de cada crente. A ponto de um homem que diz, homem de Deus, família de Deus, a ponto deste homem, quando terminar o seu expediente de 5, 6 horas da tarde, meu Deus, lá vou eu para minha casa. Chega lá, é só confusão, é a mulher, os filhos, é a maior confusão. Ou a mulher de, ai meu Deus, o marido está para chegar, ai meu Jesus, os meninos já vão chegar, não sei o quê. Pois é, um crente. Isso é juízo de Deus, irmãos. É Deus mesmo quem faz isso. Então prestem atenção, irmãos. Para estes que vivem deliberadamente, o homem está ensinando aqui, em desobediência, quantas vezes nesses 13 anos eu já chamei a atenção de vocês, todos, com raríssimas exceções, sobre pecados determinados,
E esses pecados continuam se repetindo todo domingo, toda semana. Irmãos, prestem atenção. Já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, o que resta é certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. É por isso, como diz aqui, prestem atenção, irmãos hebreus. Isso é para nós também, irmãos. É para nós também. Isso é terrível ao mesmo tempo que é maravilhoso. Isso vem de Deus. Isso é amor de Deus. O povo não gosta tanto do amor de Deus, pois isso é amor de Deus chamando a atenção. Prestem atenção, meus filhos. Isso é amor de Deus, irmão. Teve uma irmã da igreja aqui que um dia, pastor, pregue sobre misericórdia. Minhas pregações são todas iguais. Eu estou pregando a Bíblia. Ela disse, pastor, pregue sobre misericórdia. Eu digo, é mesmo, irmã? Quer dizer que você não entende que eu estou chamando a atenção sua por causa dos seus pecados? Isso não é misericórdia? Isso não é misericórdia de Deus? Você sabia que Deus disse que eu repreendo a todos quantos amo? Você sabia disso? Olha, irmãos, é por isso que na sequência do texto, nada mais coerente do que o autor dizer, trazendo à memória daqueles irmãos, a forma que Deus os conduziu em situações de perseguição aos santos de Deus. Ele sai dizendo aqui, lembrai-vos do 37 em diante, do 32 em diante, aliás, lembrai-vos, irmãos, se lembrem, irmãos, como é que vocês estão abandonando a Deus, a igreja, tudo, como é que vocês estão fazendo uma loucura dessa? É por isso que lá no início, logo ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Então lembrai-vos, irmãos, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Vocês já experimentaram a graça de Deus na vida de vocês em grandes lutas e sofrimentos. Ora, vocês eram expostos a espetáculo. Vocês sabem que muitos irmãos foram mortos em arenas, lutando com feras. Ora, expostos a espetáculo, tanto de opróbrio, vergonha, queimados em estacas, nus, crucificados, como Jesus foi. Ora, vocês mesmos foram esse espetáculo. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então, ou vocês mesmos já passaram por experiência pessoal, ou simplesmente foram solidários com os irmãos que estavam passando. Porque não somente vos compadecestes. Compadecer é sofrer com aquela pessoa. Não somente vos compadeceste dos encarcerados. Atenção, irmãos. Esses encarcerados aqui, eu quero esse bando de crente leso, acha que é ir visitar o São José, o presídio Roger. O homem está falando aqui de encarcerados, crentes encarcerados por causa do Evangelho. Ele não está falando aqui de marginal preso, não. Não estou dizendo que é proibido você visitar um presídio, não é não. Mas não tem na Bíblia ordem nenhuma para você fazer isso, não. Quando o homem está falando aqui de encarcerados, ele está falando dos crentes que foram encarcerados por causa do Evangelho. Os encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, quer dizer, tomaram os bens de vocês, simplesmente porque vocês são crentes. E vocês, detalhe, ele está dizendo aqui que vocês aceitaram com alegria. Como é que ele diz? Confiscarem os bens de vocês por causa do Evangelho, sabendo que o bem que eu tenho, que o Senhor me prometeu, é um bem muito maior. É a glória do meu Deus. Pois é, ele está lembrando desses irmãos aqui de tudo isso. Presta atenção, irmãos. Prestem atenção. Irmãos,
Eu digo para vocês, já disse aqui em estudo, que esse homem que escreveu isso aqui provavelmente era o pastor dessa igreja. Não era Paulo, não. Provavelmente era o pastor dessa igreja. Lá no capítulo 13, versículo 19, ele pedindo para orar exatamente pelos pregadores, por quem estava... Ele diz: orem também, peçam para que eu vos seja restituído. Ou seja, ele era lá dessa igreja. E como ele mandou essa carta desse jeito, ele era o líder dessa igreja com certeza. Ele era o pastor dessa igreja com certeza. Lá no capítulo 13, versículo 19, ele diz: orem para que eu vos seja restituído logo. Então ele estava em alguma missão ou em algum lugar, não sei. Preso não era, porque mais na frente ele diz: quando Timóteo for solto, Timóteo estava preso. Portanto não era Timóteo também o autor. Eu irei com ele aí. Então ele era lá dessa igreja. Ele era provavelmente, onde ele estava, não sei. Talvez em missão, em alguma coisa, por ordem de algum apóstolo, alguma coisa. Era o pastor deles, quem escreveu essa carta aqui. E eu imagino isso, pelo que eu li. Então, irmãos, preste atenção. Essa advertência desse pastor para essa igreja serve para nós, irmãos. É a advertência que eu estou dando para vocês agora. É a mesminha, não é minha não. Eu não tenho mensagem para transmitir para ninguém. Eu transmito a mensagem de Deus para a sua igreja. Quantas provações nós já passamos, irmãos, e nós sabemos disso. Quantas provações nós já passamos e saímos vitoriosos pela graça de Deus. Um irmão passou por uma tentação muito grande e veio me contar essa tentação. Disse: pastor, ele me contou como se deu o caso. Será que foi Deus que me livrou desse negócio? Claro que foi. Você não tinha condição nenhuma de se livrar sozinho dessa tentação. Foi Deus, sim. Deus teve misericórdia de você e fez com que essa tentação não se consolidou. Detalhe, não se consolidou por sua causa. Você até que ia entrar na tentação. Deus simplesmente cortou o caminho, mas você estava indo. Então, meus filhos, quantas provações nós já passamos, e passamos pela graça de Deus, como Jesus disse: no mundo passais por tribulações, por aflições. Então, será que esse conhecimento do sacrifício de Jesus que esses irmãos aqui tiveram, vocês já tiveram aqui há 13 anos, eu estou dizendo isso aqui, e muitos aqui já eram crentes há muito mais tempo. Será que esse conhecimento do sacrifício de Jesus, que nos deu acesso ao trono da graça do Pai, é suficiente para nos encorajar em qualquer situação? Ou o negócio está meio ruim, eu não vou para a igreja não. Agora, eu não vou não. Não sei se alguém aqui já recebeu de mim zap desse jeito. Irmão, se afasta da igreja, eu mando um zap. Irmão, você está com algum problema? Eu não digo: cadê você que não vem? Não. Normalmente eu pergunto logo, a não ser quando a intimidade com a pessoa permite fazer isso. O irmão está com algum problema? O irmão está precisando de algum apoio, de alguma visita? Não, pastor, estou passando sim por alguns problemas, mas eu já vou resolver isso e tal. Toda vez eu respondo: eu quero que o irmão saiba que a alternativa de se afastar da igreja por causa de problemas é exatamente a pior. É exatamente, está com problema, pois aí é que não deixe de vir mesmo para a igreja não. Mas o que acontece é isso: problema, não se afasta da igreja. Pronto. Como se diz aqui na Paraíba, lascou-se. É aqui que eu vou encontrar os irmãos, o ensino, o apoio, a conversa com alguém. Irmão, vamos orar ali comigo? Então será, irmãos? Cadê a nossa prática de oração? Cadê a ligação para um irmão, aquele que você é mais chegado? Irmão, você podia orar comigo? Pastor, o senhor podia orar comigo? Ore por mim. Ore por mim o quê? Não sou sacerdote de ninguém para estar orando por ninguém, não. Eu vou orar com você. A não ser que seja necessário, de fato, o irmão estar doente, alguma coisa. Eu vou orar com você. Vamos conversar. Lembra o que é que Tiago diz?
Confessai os pecados uns aos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Está lá escrito, Tiago, se não me engano, é 5,16. Sim, peraí, vai ver qual é o contexto lá. O contexto é que os irmãos estavam sendo penalizados por causa de pecados. Vai ver o contexto. Ninguém olha o contexto, pega um pedaço, pronto. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Irmão, ore por mim, irmão. Sim, mas você confessou o pecado para o irmão? Você disse o que era, qual era o problema? Você reconhece que isso que está acontecendo com você, você deu causa? Não, eu só quero que o irmão ore por mim. É brincadeira. Reuniões de orações são cheias desse tipo de palhaçada. Falta de orientação pastoral. Falta de conhecimento de Deus e da sua doutrina. Pois é. Cadê o nosso cuidado mútuo com os irmãos? Detalhe, esse cuidado mútuo, no que me concerne, é o cuidado que eu devo ter com o irmão. Se ele vai ter comigo ou não, aí já não é mais problema meu. Já não é mais responsabilidade minha. Eu tenho que ter com o irmão. Se ele vai retribuir, já que o homem fala aqui em cuidado mútuo, sim, mas a minha parte é só o daqui para lá. E lá para cá não é mais minha parte. Essa parte já é dele, se ele entender também a palavra. Eu sempre lembro para os irmãos aqui. Anteontem foi aniversário de Valdinha. E está aqui no boletim. Eu fui lá com Margarete. Vilta também foi. Valdinha não estava lá, a casa estava fechada. E nós tínhamos combinado com ela que íamos lá. Valdinha não é de farrapar. Aí, uma vizinha disse lá que ela quase morre. Chegaram lá, bateram na porta, não abriu. Como essa vizinha aqui é a mãe de Vivi, tem a chave, abriu a chave, estava lá a Valdinha quase morta. Se elas não tivessem ido lá, se não fosse aniversário dela e eu fosse lá com Margarete também, provavelmente ela teria morrido. Provavelmente ela teria morrido. Ela já estava lá, dura, sentada numa cadeira, com os pés no chão, já com hipotermia, chão de cimento, não falava mais. Está aqui no boletim. Foi aniversário de Valdinho. Está aqui o telefone, está aqui tudo. Nem precisa perguntar quem ligou para Valdinho. Ninguém. Nem precisa perguntar. Então, irmãos, isso fica complicado. Muito complicado. Cadê o nosso cuidado mútuo? O homem está dizendo aqui. E isso é uma das formas de eu provar que eu estou entrando no Santo dos Santos com intrepidez. Eu sei o que é ser crente, eu sei o que é a igreja, eu sei o que é ser meu irmão em Cristo. Ou não? Será que não lembramos de tantas situações difíceis pelas quais nós já passamos, sabendo que nós superamos essas situações difíceis pela graça de Deus, às vezes com a ajuda de alguém que nem crente era, mas foi graça de Deus e usou aquela pessoa para me ajudar a sair dessa situação difícil. Aí eu não faço isso por um irmão da igreja. Ora, irmãos, sabemos que não foram só aqueles irmãos aos quais essa carta foi escrita que sofreram perseguições, as mais terríveis. Nós também. Se não sofremos as perseguições políticas e religiosas que eles sofriam lá na época, nós sofremos perseguições camufladas, de acordo com o mundo de hoje. Fantasias do mundo capitalista. Capitalismo é uma religião. Para quem não sabe, capitalismo é uma espécie de religião, que nem o comunismo também é. Então, esse capitalismo consumista nos tenta a todo instante. Tenha, compre, seja feliz comprando isso, seja feliz comprando na casa tal, seja feliz tendo carro tal, seja feliz dando um smartphone não sei de que, seja feliz comprando
sei o que, book, MacBook, sei lá o que. Seja feliz, seja feliz, seja feliz. E nós entramos nisso, irmãos. Aí eu não lembro de jeito nenhum de um irmão, eu não lembro de jeito nenhum da glória de Deus, eu não lembro de jeito nenhum. Eu sei que domingo eu vou para a igreja, e chego a hora que eu quiser, e tá bom. Pois é, irmãos, essas perseguições que nós sofremos hoje, do capitalismo, das influências do capitalismo, não são menores do que a que os irmãos sofriam lá, pregado num poste e tacado fogo neles, não. Aliás, são piores, porque são mais sutis, você nem percebe. Nós sabemos que o mundo está cada vez pior, embora melhore tecnologicamente. Eu estou terminando de ler um livro, Sapiens, é um best-seller mundial, agora 2 anos atrás. Sapiens, uma breve história da humanidade. Caramba, como eu sempre digo aqui, o que o homem está dizendo lá eu já sabia, só que o homem está dizendo de uma forma científica, da pesquisa que ele fez. Tudo que o homem inventa que melhora a sua vida, no final torna-o escravo daquilo que ele inventou. O homem não é crente, não sabe quem é Deus, ele está falando da evolução, ou seja, ele é um evolucionista, mas ele está provando no livro dele, provando com dados, números, estatística, que tudo que o homem inventa, no fim das contas, ele vai sofrer com essa invenção dele, por mais que melhore. Pronto, o homem só vivia 40 e poucos anos, no ano não sei quanto, hoje ele está vendo 80 e pouco. Vivendo, é? Ele está sobrevivendo e pensando que está vivendo melhor. E caramba, esse cara está certo em tudo que ele está dizendo aqui. Tem prova com dados estatísticos. Então, meus filhos, prestem atenção. Nós sofremos perseguições camufladas. Ontem eu vi uma reportagem, televisão, jornal, meninas, especialmente meninas, ele falou mais sobre meninas. Muitas no colégio lá que ele mostrou, muitas, totalmente deprimidas, totalmente estressadas, por causa da porcaria do smartphone. Eu ponho não sei quantas fotos, tem que ter não sei quantos likes. A colega lá teve mais like do que eu. Que loucura! As meninas estressadas, depressivas, entrando em parafuso por causa disso. Eu vi uma matéria também, que lá nos Estados Unidos, eles fazem essas pesquisas que não servem para muita coisa, mas fizeram a pesquisa que desses aplicativos todos que tem hoje, o tal do Instagram é o pior, é o que causa mais danos. Que as pessoas botam fotografias, e querem que todo mundo olhe, que todo mundo veja, todo mundo bote lá, eita, agora. Que loucura! Vocês sabem, eu resolvi fazer especializações nessa área. Eu tenho uma igreja para cuidar. E estou vendo os meus meninos daqui da igreja um bando de leso. Escravos de smartphone. Todos. Escravos de smartphone. Chama a atenção de vocês e não adianta nada. Então eu vou tentar ajudar. Já que a palavra não serve, então eu vou tentar ajudar pela ciência. Na medida do que for possível. Eu planejei, eu vou fazer 4 especializações nessa área. Estou terminando a primeira já. Cada especialização dura 1 ano e meio. Então, como a ciência diz que agora a nossa expectativa de vida é 85 anos, então eu ainda tenho 20 anos ainda para estudar e trabalhar para vocês, ajudando nesse sentido. Ainda tem. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Então preste atenção, meus filhos. A nossa cultura nos tenta o tempo inteiro para nos afastar de Deus. O tempo inteiro. Eu quero ter o que eu não tenho. Eu quero estar onde não é para eu estar.
Eu quero ser o que eu não sou. É isso que o capitalismo faz o tempo inteiro com a gente, o tal do marketing. Cria em você necessidades que você não tem. Desejos, simples desejos, viram necessidade. Saiu o smartphone novo, ou eu tenho novo ou eu morro. Aí o pai daqui da igreja, smartphone novo para o menino. Senão o menino tem depressão. Porque na escola dele todo mundo já tem. Meu Deus do céu. Pois é. Isso não é menor do que botar os irmãos no poste lá naquela época, não. O mundo está cada vez pior, irmãos, ainda que fique melhor, digamos assim, aparentemente melhor socialmente. Por que os japoneses suicidam tanto? Por que os suíços se suicidam tanto? Por que os suecos se suicidam tanto? Lá não é tudo perfeito? Por que os americanos se suicidam tanto? Lá não é o país do Eldorado? Detalhe, os americanos vão se suicidar cada vez mais. Estão se afastando de Deus cada vez mais. País crente. Então as provações, irmãos, ficarão cada vez piores. Cada vez mais intensas. Os bens dessa terra, tem a televisão mostrando todo dia, os bens dessa terra que são realmente fundamentais, ficarão cada vez mais escassos com o aumento da população e o aumento da concentração desses bens na mão de poucos. E haja criar coisa para manter o povo iludido, basta o smartphone estar resolvido. Eu deixo até de comprar comida se for o caso, mas o smartphone eu tenho que ter. Eu deixo de ter uma casa para eu agasalhar minha... mas um carro eu tenho que ter. Detalhe novo. Compro sem poder comprar. Compro sem poder pagar, mas eu tenho que ter. Irmãos, isso não é menor do que ser colocado num poste e tocado fogo. Materialmente pode ser, mas espiritualmente não é. Portanto, meus filhos, vamos terminar. Sabendo destas coisas que o homem disse aqui, lemos aqui tudinho. Sabendo destas coisas, não podemos esquecer da graça de Deus que nos acompanhou até aqui, igrejinha de 13 anos que está se acabando. Olha o tantinho de gente. É exatamente isso que nós estamos falando aqui. Não deixemos de nos congregar como é costume de muitos. Por que esses irmãos deixaram de se congregar? A palavra de Deus não interessava mais. A situação que eu estava passando lá era muito ruim. Eu vou atrás de como é que eu posso melhorar a minha situação. Eu vou ficar aqui todo domingo escutando essa pregação do pastor Juarez? Eu vou para a igreja tal que a pregação do pastor lá é bonita. O que é que o pastor está ensinando na pregação dele lá? Não interessa. Porque o que eu estou ensinando aqui, que é pregação, que é ensino, também não serve para nada. E a misericórdia de Deus é amor de Deus, é bondade de Deus. A pregação bonita lá não é, para começar, não é de Deus. Nem a pregação, nem o pastor, nem quem vai para lá só para ouvir pregação bonita. Não estão nesse esquema aqui da Bíblia. Eu garanto para vocês isso. Ou então eu não entendo nada da Bíblia. Não podemos esquecer, irmãos, a graça de Deus na nossa vida. Certo de que nós precisamos perseverar até o dia do Senhor. Olha, o dia do Senhor se aproxima, o homem disse aqui. Presta atenção, irmãos. Vocês estão vacilando, o dia do Senhor se aproxima. Deus nos acompanhou até aqui. Como aqueles irmãos hebreus da época aqui. A nossa esperança não deve estar nesse mundo secular, nas coisas desse mundo secular. Eu só falto morrer de tristeza. Eu digo todo domingo quase isso aqui e nos estudos, quando eu percebo o amor dos irmãos por coisas desse mundo. Ou eu tenho ou eu morro.
as coisas desse mundo. Meu Deus, a Bíblia diz, você não tem Deus. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Eu só falo tudo de meu Deus do céu. Está tudo perdido. O Senhor mesmo garante, essa pessoa não tem Deus. Irmãos queridos, nós temos que focar. O nosso alvo é a glória de Deus. Como ele diz aqui, eu sei que vocês foram até despojados dos seus bens e até com alegria, porque sabiam que muito maior glória vos estava reservada. Isso é para nós também, irmãos. Nós temos que estar focados na glória de Deus, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Porque ainda dentro, em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Versículo 17. 17 não, 37. Né? Com efeito, irmãos, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus e não a sua, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Abacuque disse isso. Paulo repetiu em Romanos. Hebreus repete aqui. E se retroceder, olha o perigo de não manter a perseverança. Nele não se compraz a minha alma. Palavras do nosso Senhor. Então, irmãos, é com base nessa fé que o justo viverá. O sacrifício perfeito do Senhor Jesus, é disso que trata esse livro todo. O sacrifício que o Senhor já fez nos deu acesso ao trono da graça. Portanto, eu agora, não é opcional isso, eu agora tenho que ir ao trono da graça do Senhor com intrepidez. E como é que eu demonstro isso? O homem diz aqui também, nós já vimos, estamos terminando. Isso se demonstra com a vida de perseverança em santidade. Isso se demonstra com amor uns pelos outros. Isso se demonstra mantendo firme a esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para que habitemos com Ele na glória. 39. Nós, porém, aquela história de quem não persevera não se compraz a minha alma, isso não se aplica a nós, é isso como está dizendo aqui. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E estas coisas acontecem exatamente para louvor da glória de Deus. Portanto, que o nosso Deus ilumine o nosso entendimento, as nossas mentes, os nossos corações, e aumente a nossa vontade de caminhar com Ele em qualquer circunstância, para louvor da sua glória. Amém.